Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Presidente da Direção do Grupo de Ativistas em Tratamentos, a cuja audição iremos proceder hoje nesta reunião da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais, e a quem agradeço também a sua imediata disponibilidade para estar presente na Subcomissão, pese embora as circunstâncias da pandemia obriguem a que esta audição se faça com recurso aos meios digitais. Relativamente à metodologia da nossa reunião, embora tenha sido distribuída a todas e a todos, eu lembrava que o grupo de ativistas em tratamento disporá de 10 minutos para uma intervenção inicial, à qual se seguirá uma ronda única pelos grupos parlamentares por ordem decrescente da sua representatividade, com 4 minutos cada um, e, caso assim o possa fazer, a senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que disporá de 2 minutos. Feitas as intervenções desta segunda ronda, terá então lugar a intervenção final pelo senhor Presidente da Direção, num tempo não superior a 15 minutos. E, senhor Presidente, reiterando em nome da Subcomissão os agradecimentos pela sua presença, dou-lhe de imediato a palavra para a sua intervenção inicial. Muitíssimo obrigado, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer este convite. Devo dizer que tivemos pouquíssimo tempo para nos preparar e ouvir as opiniões das outras pessoas que trabalham ainda mais diretamente nesta área do que eu. E para começar, diria que o meu primeiro contacto com o problema das prisões foi que, em adolescente, li com grande entusiasmo Dostoiévski e onde me ficou na memória a frase de que o grau de civilização de uma sociedade pode ser julgado quando se entra nas suas prisões. E ainda hoje isso é um lema que nos, aqui no GAT, persegue, e o que nós tentamos é que as prisões em Portugal e no mundo cada vez atinjam um grau de civilização maior. A segunda experiência, eu tinha 16 anos quando foi o 25 de Abril, foi a libertação dos presos de Caxias e do Forte de Peniche, que me também marcou, e dizer que às vezes nas prisões, consoante cada regime e cada momento histórico, podem estar pessoas muito diferentes no sistema prisional. Só um segundo, podes começar a apresentar a outra parte? Então, o que é que ainda gostava de vos dizer? Em relação à agenda que nos propuseram e que eu chamei a atenção que haveria partes em que nós, enquanto organização, não somos especialistas. Falava-se dos direitos e deveres dos reclusos. Eu venho e nós vimos de uma tradição em que, em primeiro lugar, são assegurados os direitos e que, em segundo lugar, falamos dos deveres e do enquadramento social. E em Portugal, julgo que é na lei de 2009, com o acesso formal ao Serviço Nacional de Saúde, que é na lei de 2009 que são reconhecidos, e é aquilo ainda que está em vigor, os direitos das pessoas reclusas, e não temos, teoricamente, a apontar muitas falhas no enunciado da lei. Em relação às penas alternativas à privação de liberdade, detenção em centros de instalação temporária e internamentos em centros tutelares educativos,
nós, como organização, somos favoráveis a que se usem todas estas medidas e em todas elas se garantam. Temos um acordo com os serviços prisionais, quer para o acolhimento de pessoas com penas alternativas de trabalho na comunidade, e devo dizer que as dezenas de pessoas que passaram pelos serviços de GAT, se calhar 98%, foram excelentes experiências para todos nós, e temos um programa em que o GAT é referenciado como uma estrutura que pode dar apoio a pessoas saídas das prisões. E aqui devo dizer que, apesar da lei existente ser boa, a prática tem enormes falhas. Ainda recentemente, com a saída dos presos, e bem por causa da prevenção da Covid no sistema prisional, tivemos pessoas que foram diretamente parar à rua, que tiveram interrupção de seguimento médico e de acesso à medicação, interrupção de tratamento psiquiátrico, e, portanto, há aí, parece-me, na vossa análise, um enorme trabalho a fazer. Devo ainda dizer que nós gostaríamos muito que o Parlamento Português e as comissões e subcomissões tivessem ainda maior apoio técnico-científico e pessoal do que aquilo que julgamos que neste momento têm. Parece-nos também que é muito importante que o Parlamento envolva, como está neste momento a fazer, a sociedade civil, os experts e diferentes grupos interessados nesta área. Devo dizer que outra das questões que nesta área me parece que algumas vezes, historicamente, o Parlamento não cumpriu todos os seus deveres, todas as suas obrigações, desculpem, tem a ver, sobretudo, com a questão da monitorização e avaliação dos resultados das políticas que são implementadas pelos governos. E essa avaliação e monitorização é extremamente importante, e eu julgo que desde a reforma de 83, a reforma de 96, mais tarde, todo o processo que deu origem à lei de 2009, e mesmo mais recentemente, em 2017, o despacho do secretário de Estado adjunto, Fernando Araújo, com a Ministra da Saúde, que sobretudo tentava garantir o acesso ao tratamento da hepatite C, a monitorização tem sido difícil, insuficiente, e também apontava uma questão que seria uma das recomendações do GAT, é que o sistema de informação dos dados prisionais, sobretudo na área que nós conhecemos melhor, que é da saúde, é tudo feito em registros em papel, o que nem garante a privacidade, por outro lado, nem permite depois conhecermos os dados que dizem respeito a estas políticas. Dou mesmo um exemplo que todos os anos as pessoas em reclusão deveriam ser rastreadas para uma série de infecções, e o que permitiria perceber se, como pensamos muitas vezes, há infecções que são adquiridas na prisão. Esses dados nunca foram publicados nem trabalhados, e parece-me que é uma das coisas que deveríamos ter. Para além disso, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, tanto quanto sabemos, ainda não garantiram o acesso a um sistema informático por parte do Serviço Nacional de Saúde e dos médicos e profissionais de saúde que se deslocam às prisões, que seja compatível com o sistema prisional
e com os sistemas informáticos do Serviço Nacional de Saúde. Essa questão, do nosso ponto de vista, é uma pequena reforma, mas muito urgente, que permitiria perceber, de facto, qual é a resposta aos problemas muito graves de saúde mental ou de doença psiquiátrica, aos problemas do VIH, das hepatites, da tuberculose, das ISTs, etc. Sem nós conhecermos o quadro é muito difícil. Outra recomendação genérica que faríamos à subcomissão, que penso tem trabalho muito importante pela sua frente, é que é muito importante, e isso eu não sei em que ponto estão os trabalhos da Comissão, é muito importante que a Comissão tenha quer o retrato tão fiel quanto possível da situação atual, quer o filme, ou seja, a história dos indicadores mais importantes, sobretudo a partir de 1974, e refiro o período de os anos iniciais de 1985, onde houve uma explosão do número de pessoas presas, uma explosão dos problemas ligados com as drogas e das questões de saúde, porque sem conhecermos a realidade e a história desta realidade, mesmo com algumas lacunas, é muito difícil projetar e propor reformas que façam sentido. A segunda recomendação, e estou farto de fazer recomendações, tem a ver com a questão de que é cada vez mais urgente, do nosso ponto de vista, que quando se fazem ou pequenas reformas ou grandes reformas, que seja associado sempre a questão da monitorização, calendário, quais eram os objetivos, onde estamos, para podermos avaliar aquilo que foi feito e o sucesso das políticas. E, ainda mais importante, ou tão importante, que sejam garantidos meios financeiros, técnicos, etc., para que as coisas possam ser implementadas. Em Portugal, nós temos legislação em termos de princípios que é das mais avançadas, quer neste nível das prisões, quer noutros, eu diria mesmo de todo o mundo, mas a verdade é que entre as intenções do legislador e a prática temos um fosso financeiro, um fosso enorme com o que se passa. Há uma questão, e eu vou terminar, apesar de, e fico aberto para as vossas perguntas, há uma questão que nos parece muito importante. Desde 2005 que tem havido um enorme debate com momentos mais altos e momentos mais escassos sobre o acesso aos meios de prevenção de saúde nas prisões portuguesas. E esse acesso ou é pura e simplesmente inexistente, e falamos do acesso ao material de prevenção para as transmissões no consumo de drogas injetadas, seja a profilaxia pré-exposição, a profilaxia pós-exposição e mesmo a cobertura no acesso aos outros materiais de prevenção sexual. As questões de, por vezes temos, e isto são coisas que não existem, os preservativos e gel existem, mas a cobertura e a disponibilidade é absolutamente residual em relação àquilo que é estimado serem as relações sexuais dentro das prisões. Eu acho que cheguei aos meus 10 minutos iniciais. O que posso prometer é enviar-vos uma apresentação mais coerente e com as notas, pôr-me à disposição da subcomissão e pôr o Gato à disposição da subcomissão para quer os vossos assessores, quer quem vos dá o apoio técnico,
nos forem pedindo opiniões, pareceres, etc., estamos disponíveis. Se for possível partilharem o que é a vossa agenda e a planificação da subcomissão até ao final desta legislatura, nós teríamos enorme gosto em tentar ir acompanhando os vossos trabalhos e as vossas propostas durante o tempo que faltar para esta legislatura, se ela terminar. E muitíssimo obrigado pela vossa atenção. Eu é que agradeço, Sr. Presidente Luís Mendão, esta sua intervenção inicial. Antes de dar início à segunda ronda, queria dar-lhe nota de que na página da primeira comissão tem um link referente à subcomissão para a reinserção e assuntos prisionais. Quanto ao desenvolvimento das atividades previstas no nosso plano, elas estão particularmente condicionadas este ano, assim como estiveram o ano passado, por força das medidas que vão sendo adotadas no âmbito do combate à pandemia e relativamente àquilo que são, por exemplo, audições que, mesmo assim, a Comissão tem conseguido realizar com regularidade, elas são publicitadas na página da Assembleia. Compreenderá que é muito difícil para nós termos um calendário com grande antecedência, uma vez que todas as senhoras e senhores deputados que integram a subcomissão integram também outras comissões, acrescem ainda as reuniões plenárias, mas queria dar-lhe nota de que as atividades são devidamente publicitadas na página da Assembleia da República. E agradecer vivamente, em nome da sua comissão, a disponibilidade que manifestou, quer para nos enviar uma apresentação, quer para colaboração futura com a subcomissão. Daremos então agora início à segunda ronda, que será iniciada pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Como sabem, as intervenções nesta segunda ronda são de 4 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados e, em particular, Dr. Luís Mendão, a quem me dirijo especialmente e a quem congratulo por estar à frente desta organização que, de facto, tem uma ambivalência relativamente às áreas que ocupa e que efetivamente, acaba por transmitir. Eu verifiquei aqui realmente variedíssimas áreas que têm a ver com o tratamento e com as áreas de tratamento e das várias comunidades que apoiam. Como referiu, realmente esta nossa subcomissão tem vários objetivos, mas um dos mais importantes talvez seja o das medidas de reinserção social. E nós sabemos do estigma e das dificuldades que os ex-reclusos têm quando saem efetivamente dos estabelecimentos prisionais e muito em particular aqueles que vêm com algumas doenças e que vêm com problemas que precisam de ser tratados. Eu, nesse sentido, ouvi com muita atenção o que disse o Sr. Luís Mendão e realmente a ideia aqui é ouvir e perceber quais as necessidades, mas a questão que gostaria de colocar, muito em particular, e verifiquei também pelas notas que referiu, que empregam na vossa organização também pessoas com doença, pessoas que efetivamente até num programa que é o Par a Par, em que dão informação a outros doentes sobre a forma de tratamento e como se devem precaver relativamente às situações em causa, mas gostaria de saber o que poderiam ser medidas de reinserção social, propostas de reinserção social por parte da GAT, ou eventualmente o desenvolvimento daquelas áreas que neste momento já vem organizando e que vem fazendo. Nesse sentido, realmente a ideia era tentar perceber, neste caso no grupo de ativistas de tratamentos, o que poderia ser feito relativamente, já não dentro das prisões, uma vez que o Sr. nos deu aqui um retrato mais ou menos extensivo
daquilo que são as carências que eventualmente possam ser necessárias ultrapassar dentro do sistema prisional, mas aquilo que entenderia como sendo relevante no que diz respeito àqueles que saem e àqueles que têm o estigma, quer do problema do emprego, quer mesmo das situações relacionadas com os tratamentos e com a necessidade de reparar as suas doenças. E era nesse sentido que deixaria esta questão, perguntando efetivamente ao Sr. Luís Mendão o que veria como forma de conseguir reintegrar os ex-reclusos, neste caso, com doenças que eventualmente possam ter necessidade de tratamento ou de ser reintegrados na sociedade. Muito obrigado. Preferem que eu responda? Nós vamos, Sr. Presidente, peço desculpa pela interrupção. Nós vamos fazer a ronda por todos os grupos parlamentares presentes nesta reunião e, no fim, eu dar-lhe a palavra para responder a todas as questões. Quero desculpar, então, mais uma vez esta interrupção. Terá, então, agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD, que nos acompanha por ligação Skype. Boa tarde, Sr. Deputado, é com muito gosto que o cumprimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. O gosto é todo meu. Agradeço a coordenação da reunião e agradeço a presença da GAT nesta nossa audição. É com muito gosto que aqui os recebemos e é com muito interesse que acompanhamos a atividade que é desenvolvida e que tomamos nota das principais preocupações que a organização sente no combate a questões que são centrais na nossa comunidade. Quero, antes de mais, não só dirigir um cumprimento muito especial ao Sr. Luís Mendão, o Presidente do Grupo do GAT, mas também deixar toda a disponibilidade do Partido Social Democrata para recebermos as vossas preocupações, contribuições e sublinhar que o Grupo Parlamentar do PSD está evidentemente disponível para desenvolver ao vosso lado um conjunto de lutas que são centrais para a nossa comunidade. Queria deixar-lhe duas questões muito breves, mas que me parecem relevantes e relativamente às quais peço a sua atenção. A pandemia que estamos todos a enfrentar coloca uma pressão tremenda sobre toda a comunidade, mas coloca uma pressão especial sobre a população prisional e ainda com mais intensidade uma pressão enorme sobre todos aqueles que nas prisões necessitam de acompanhamento médico em áreas muito particulares e específicas que o GAT acompanha, mas também aqueles que sofrem de dependências das mais variadas substâncias e que nas prisões precisam também de um apoio muito grande desse ponto de vista. E, portanto, a pergunta que eu gostava de colocar é como é que têm olhado e encarado a evolução da situação dessa população prisional que nos preocupa imensamente durante este período da pandemia. A segunda e última questão que lhe queria deixar, e que pedia a sua reflexão também, tem que ver com um ponto que o setor referiu, que é também um ponto que a mim pessoalmente me preocupa particularmente, que tem que ver com a dificuldade que em Portugal temos, nas mais diversas áreas, de desenvolver avaliações efetivas sobre o impacto das várias políticas públicas que vamos tomando e que vamos seguindo. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar em particular é como é que encara ou que avaliação faz o GAT das políticas públicas que têm sido desenvolvidas de apoio a esta população prisional que se encontra em especial vulnerabilidade e qual o impacto que sente que as medidas públicas têm desenvolvido nessa mesma população e o que é que entende, no seu ponto de vista e do ponto de vista do GAT, poderia fazer sentido para potenciar o bem-estar da população prisional, muito pressionada pela questão das dependências, que sofre doenças, que são doenças, evidentemente, que colocam constrangimentos tremendos na vida desta população e, em especial, também todos aqueles que precisam de apoio ao nível da saúde mental. Muito obrigado. Agradeço uma vez mais o trabalho extraordinário que tem desenvolvido em nome do Grupo Parlamentar do PSD e em meu nome pessoal, e uma vez mais nos disponibiliza a mim e ao PSD para aquilo que entenderem adequado, possamos contribuir para as vossas lutas e para as vossas causas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Tenho agora presente também através de Skype, a quem também tenho o gosto de cumprimentar, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Luís Mendão e toda a sua equipa do GAT. Os elogios que foram feitos à importância do trabalho desenvolvido pelo GAT estão feitos e eu associo-me a eles com toda a convicção. Quer dizer, mais do que perguntas, fica sobretudo estes tópicos de reflexão e, por outro lado, as várias recomendações que o Luís Mendão entendeu trazer-nos e que são muito importantes para a interlocução que quer os grupos parlamentares, quer a subcomissão enquanto tal, farão com a tutela do sistema prisional. Coisas que se prendem, como o Luís Mendão disse, com a interoperabilidade dos sistemas informáticos da Direção-Geral da Organização de Serviços Prisionais e do Serviço Nacional de Saúde, as questões que se prendem com a monitorização dos vários programas que se vão adotando, mas cujo acompanhamento é escasso, a questão concreta do acesso aos meios de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e de outras doenças, designadamente através de coisas tão simples como a distribuição de preservativos. Enfim, tudo isso, na verdade, é um caderno de encargos muito claro e que, nestes escassos minutos, o Luís Mendão nos deixa, e eu agradeço por isso e espero estar, eu pessoalmente, o grupo parlamentar que aqui represento, à altura do seguimento dessas indicações. A única referência que queria fazer, mais, enfim, pedindo eco do que propriamente fazendo perguntas, é esta ideia que me parece muito clara de que há uma segmentação, ou que há duas segmentações terríveis entre o sistema prisional e a sociedade cá fora, digamos assim. A primeira dessas segmentações prende-se com o seguimento das políticas das terapêuticas, digamos assim, a que um recluso está sujeito em meio prisional. Essas terapêuticas, quando o recluso sai, na teoria, na lei de 2009 e, enfim, na lei em geral, esse seguimento está estabelecido. Todavia, fica por saber se na prática esse seguimento não é realmente frequentemente interrompido e, portanto, digamos, a situação de algum cuidado a que, apesar de tudo, o recluso estava sujeito, se não se perde no momento em que essa pessoa sai do estabelecimento prisional. E a segunda segmentação tem a ver com tabus. Ou seja, basicamente, nós fomos capazes de, enquanto sociedade, crescer para a quebra de tabus que permitiu a adoção de programas de prevenção, como os sistemas de troca de seringas, ou como os sistemas de tatuagens seguras, ou outras coisas desse género, e não fomos capazes de, em meio prisional, quebrar esses tabus e continuamos a fingir, para o efeito da saúde pública, continuamos a fingir que, digamos, nas prisões não há, digamos, consumo de estupefacientes pela via endovenosa. Continuamos a fingir que não é assim e, portanto, o sistema de troca de seringas continua a parar às portas das prisões, com todos os efeitos que isso pode, digamos, pode determinar. E, portanto, mais do que tudo, eu queria obter da parte do Luís Mendão justamente ecos desta reflexão, qual é a intensidade que ela tem na prática cotidiana do GAT, para, digamos, para que nós, enfim, deste lado do Parlamento, assumamos as nossas responsabilidades. Em nome do Bloco de Esquerda, eu quero cumprimentá-lo e ao GAT e agradecer a sua intervenção inicial. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Chegamos ao fim das intervenções nesta segunda ronda. Antes ainda de dar a palavra ao Sr. Presidente Luís Mendão para a sua intervenção final, eu queria transmitir-lhe, em nome da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que ela não pôde estar presente nesta audição em virtude de haver diligências de outras duas comissões para a mesma hora, às quais ela não podia faltar, mas pediu-me que lhe transmitisse esta justificação da sua ausência. E agora sim, dou-lhe a palavra para a sua intervenção final, que poderá ter uma duração de até 15 minutos. Faça favor.
Boa tarde, muito obrigado pelas intervenções, pelos cumprimentos e reconhecimento do nosso trabalho, quer como das questões que tentarei responder. Aproveitava também este momento para referir um assunto que está no texto, no draft do texto que enviámos, mas que não falei. Há uma sobre-representação gigantesca dos migrantes e das minorias étnicas, assim chamadas, ou minorias culturais, nas prisões portuguesas, e convinha perceber porque é que isso acontece e como é que, em termos dos determinantes sociais, poderíamos contrapor medidas que permitissem prevenir esta situação. Em relação às questões da saúde e dos direitos, que são aquelas que mais nos tocam, o que também me apraz dizer, ainda antes de começar a responder, é que uma das maiores lacunas do nosso ponto de vista é o não rastreio sistemático das situações mentais à entrada e durante a permanência de patologia psiquiátrica, que muitas vezes precisaria de medicação e acompanhamento cuidado. Um estudo muito recente disse que temos mais de 30% de casos de depressão, mais de 40% de ansiedade, distúrbios de sono, patologias esquizofrénica e bipolar são extremamente frequentes, e aqui creio que as respostas são insuficientes. Em relação especificamente às perguntas do Partido Socialista, dou uma informação. O GAT neste momento tem cerca de 90 pessoas no quadro pessoal, cerca de 350 inscritos e membros do GAT, que não trabalham obviamente no GAT, mas que decidem as opções e as orientações do GAT. E destas 90 pessoas do quadro, quase 10% são pessoas que passaram pelas prisões e que são do quadro permanente do GAT, e que, devo dizer, apenas 2 ou 3 tivemos apoio específico em termos de acesso ao emprego por parte do Estado. E, portanto, aí parece-me que uma das medidas é que, de facto, seja fácil e relativamente desburocratizado a possibilidade de apoiar o emprego para entidades que sejam também credíveis, de pessoas à saída da prisão ou depois. E essa parece-me ser uma das questões fundamentais. Temos uma série de questões no projeto Incluir, etc., que dão uma vantagem aparente a pessoas com percurso de vida nas prisões, mas devo dizer que são bastante abaixo e bastante mais difíceis de aceder do que nós pensaríamos. A segunda questão é, de facto, e penso que o Dr. José Manuel Pereira também falou nesse assunto, se nós temos alguns problemas à entrada nas prisões e dificuldades de cobertura de acesso à continuidade de tratamentos, eles são ainda mais graves, da nossa experiência, à saída. Apesar, como tinha dito, a legislação ser boa, os direitos que lá são supostamente garantidos são os certos. No entanto, na prática, quer o Instituto de Reinserção Social, quer a articulação com as organizações privadas da sociedade civil, mais comunitárias, etc.,
têm muito poucos recursos e, portanto, nós, na nossa experiência, temos, de facto, encontrado muitíssimos casos de pessoas que vão parar à rua ou a habitação muito precária e muitas vezes para uma segunda prisão por não terem encontrado o equilíbrio em relação a esta situação. Portanto, dentro ou seja, parecem insuficientes os apoios existentes neste momento à contratação de pessoas que saem das prisões, já que têm um percurso de vida associado a penas e cumprimento de penas. Em relação ao que depois nos perguntou o Dr. Pedro Rodrigues do PSD, esta história da pressão sobre da epidemia do SARS-CoV-2 e da doença associada da Covid-19, de facto tem sido um enorme desafio para o Serviço Nacional de Saúde e mesmo para o resto do sistema de saúde. Compreensível por um lado, acho que talvez não existisse uma epidemia assim desde há 100 anos, com a falsamente denominada gripe espanhola, e mesmo a epidemia do VIH-Sida, que teve início no início dos anos 80, não manteve o mundo bloqueado como vemos neste momento, embora de facto já vamos em cerca de 40 a 50 milhões de mortos por SIDA, e aí muito diferente daquilo que é a realidade da mortalidade no SARS-CoV-2, muito centrada nas pessoas entre os 18 e os 35 anos e também com grande incidência nos adolescentes e crianças. Em relação às questões do tratamento nas prisões, de facto reitero que é urgente que os sistemas informáticos nos permitam, por um lado, facilitar e, por outro lado, podermos avaliar qual é a situação que temos neste momento. Os serviços de telemedicina seriam extremamente simples de organizar, os serviços presenciais, sempre que exigidos, também fácil de executar. Como sabem, medicações são todas de forma direta observada, o que faz com que, daquilo que sei, todos os tratamentos de hepatite C, por exemplo, feitos nas prisões, a taxa de cura é de 100%. Não sei se houve um caso em que não se tivesse atingido a cura. E o mesmo vale para o tratamento da tuberculose e para o tratamento do VIH, etc. O problema é que muitas vezes estes serviços, seja por causa dos obstáculos que existiam com as deslocações das pessoas com doença no sistema prisional, seja por dificuldades no acompanhamento dos médicos do Serviço Nacional de Saúde nas prisões, de facto fazem com que esta cobertura não seja ideal. Eu lembro-me apenas um número de cerca de 700 pessoas que vivem com VIH que viviam com VIH no final de 2018 nas prisões portuguesas, 550 estavam em tratamento. Isto parece, sobretudo para os leigos, uma boa cobertura, mas a cobertura de pessoas diagnosticadas
hoje em dia, e desde 2015, deve ser de 100%, e não creio que estes mais de 15% ou 20% que não estavam em tratamento em 2018 fosse por recusarem, coisa a que têm direito, o tratamento. Em relação também à avaliação, partilho das preocupações, acho que é essencial que ela exista, acho que é necessário envolver também a comunidade, a sociedade civil no processo de avaliação, mas se não pudermos dispor de números atempados e dos indicadores que são muito bem definidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo ECDC, pela OEDT, etc., seja nas questões ligadas com as drogas, seja nas questões ligadas com as doenças infecciosas, seja nas questões da saúde mental, que eu diria que são verdadeiramente o elefante nas prisões portuguesas e de outros países. Sem esses instrumentos é muito difícil de fazer avaliação e verificar quais são os resultados. Também aí a necessidade de recursos e de avaliarmos qual é e de orçamentarmos as políticas de maneira correta, e sabemos que temos recursos finitos, é essencial. Porque, às vezes estamos cansados de se proporem grandes reformas que não têm um orçamento e uma avaliação de custos e que depois, pura e simplesmente, no papel estão lá, mas na prática são impossíveis de apresentar. Em relação aos dois pontos que julgo o Dr. Manuel Breza mencionou, eu devo dizer que o nosso trabalho se centra muito na população dita mais marginal, mais excluída, mais discriminada, ou mais vítima de tabus, que também todos eles são sobre-representados nas prisões portuguesas. E, nesse sentido, a questão do uso de drogas, cerca de 20% das pessoas presas têm consumos complicados de drogas. A presença da droga nas prisões portuguesas é reconhecida desde sempre, será menor do que o inferno dos anos 80 até ao ano 2000, mas por determinantes sociais e algum efeito positivo da reforma civilizacional da descriminalização, mas continuam a ser inaceitáveis, diria eu. E, mais uma vez, se os tratamentos de substituição opiácea e as aulas livres de droga, que na verdade temos muitas dúvidas sobre o seu verdadeiro funcionamento, não estão lá. Há questões também de direitos da população trans e de minorias de orientação sexual, etc., que são muito determinantes nas prisões, para além de um fenómeno que todos conhecemos e às vezes pomos a cabeça na areia, que é o sexo entre homens consentido ou não consentido nas prisões em todo o mundo. E isso tem sido tratado com mais tabu e tentar mostrar que nas prisões essas coisas não estão presentes, tal como a droga, do que de maneira a resolver verdadeiramente estes problemas, garantindo os direitos das pessoas. Depois queria, quase para terminar, e estava a chegar mesmo
também ao final do meu tempo, dizer uma coisa. Da nossa experiência, apesar das prisões poderem encarnar o domínio total do Estado, e se vivemos num Estado de Direito, no Estado de Direito. A verdade é que nós temos situações de facto dentro das prisões portuguesas que mostram que os determinantes de poder estão cartelizados entre diferentes grupos de presos, entre problemas com a percepção dos guardas prisionais e dos restantes intervenientes na vida no sistema prisional português. E tem sido extremamente difícil, mesmo com reformas legislativas muito bem intencionadas, ultrapassar esses poderes de facto e essa situação de facto que existe nas prisões portuguesas e que se tenta sempre pôr sob o tapete. E penso que qualquer reforma grande ou pequena, e muitas vezes há algumas reformas pequenas que eventualmente são possíveis de fazer mais facilmente, se não tomar em consideração como superar esse desafio, provavelmente estarão condenadas ao fracasso. E lembro-me de uma coisa que foi muito importante na vida do GAT e na minha própria vida, de 2005 a 2007, em que tentámos pôr na agenda as questões da resolução dos problemas, sobretudo ligados com as drogas nas prisões e as doenças transmissíveis. Foi um enorme flop. Aquilo que foi acordado, nada foi implementado, digamos assim, pelo menos as coisas que eram verdadeiramente novas, e portanto, parece-me que se deveriam tirar algumas lições desse lado. Eu penso também, e é quase a minha última coisa neste espaço bastante limitado que aqui temos, que a prisão e a população prisional tem que ser... Nós devemos nos dirigir, quando pensamos nisso, de maneira a integrar todas as pessoas que vivem no sistema prisional, que estão ligadas com o sistema prisional. Se não envolvermos, de facto, todos aqueles que lá trabalham ou que lá, contra a sua vontade, estão detidos, com certeza não encontraremos saída. Ainda, e agora sim para terminar, a própria arquitetura das prisões não assegura condições de salubridade para todos, e isso é um dado básico que deveria ser dirigido mesmo com um projeto a mais longo prazo. A outra questão absolutamente final, parece-nos que o problema de saúde nas prisões portuguesas é resolúvel, mas exige liderança política, poder democrático, planos de ação conhecidos e partilhados e a tal avaliação para sabermos a cada ano que passa como é que estão a evoluir esses indicadores. Obrigado. Eu é que agradeço, Sr. Presidente, esta sua intervenção final. Teríamos mesmo que terminar porque a primeira comissão reúne a partir das 15 horas, mas não queria fazer sem agradecer o contributo que deixou à subcomissão e desejar muito sucesso ao meritório trabalho que o grupo de ativistas em tratamentos desenvolve, na expectativa de que nos voltemos ainda a encontrar
no curso do trabalho que a subcomissão continuará a desenvolver. E agradeço também às senhoras e aos senhores deputados que acompanharam esta audição, desejando a todos a continuação de um bom trabalho. Muito obrigada a todos. Muito obrigado.